Olá, queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última aula da semana. O assunto é ângulos na circunferência. Na aula passada, a gente falou sobre triângulos, né? As relações, né? Teorema do seno e do cosseno, que a gente pode descobrir tanto lados como ângulos de um triângulo que não necessariamente seja um triângulo retângulo, né? E agora, para continuar, né, esse assunto de geometria, a gente vai falar sobre a importância dos ângulos na circunferência. A gente tem aqui 5 casos, eu vou explicar cada um deles para vocês, tá bom? Então, os polígonos no geral, né, a gente viu que existem polígonos de 3 lados, que são os triângulos, polígonos de 4 lados, que são os quadriláteros, pentágono, que é o polígono de 5 lados, hexágono, que é o polígono de 6 lados, tá? Então, se a gente for analisar, todo polígono, ele se relaciona com a circunferência, porque se a gente fala de polígonos regulares, né? O que é um polígono regular? É que ele tem a mesma quantidade de lados, tá? Então, todos os lados são iguais, todos os ângulos também são iguais em um polígono regular, ok? Então, todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência e a gente consegue, então, relacionar as suas medidas com a própria circunferência, tá? O que é ser inscrito em uma circunferência? Ser inscrito em uma circunferência significa que todos os... Deixa eu colocar aqui. Todos os vértices, ó, vértice A, B e C... Obrigatoriamente, esses vértices precisam estar, né, serem pontos pertencentes à circunferência. Da mesma forma aqui o quadrado, ó, a gente tem o A, o B, o C e o D. Vocês conseguem perceber que todos os pontos estão em cima da circunferência, ou seja, eles pertencem à circunferência, tá? Então, dessa forma, quando a gente representa aqui no exemplo o triângulo equilátero, a gente pode fazer, né, uma relação com relação aos seus ângulos, né? Pensando aqui que um triângulo equilátero, ele tem todos os 3 lados iguais, então a soma de todos os lados, de todos os ângulos de um triângulo é 180. Então, se eu dividir 180 por 3, eu vou ter que cada ângulo do triângulo equilátero mede 60 graus, tá? Então, cada ângulo do triângulo equilátero mede 60 graus, ok? Bom, agora olhando para os pontos, tá? Todos os pontos do triângulo equilátero, todos os vértices do triângulo equilátero, se os seus ângulos e os seus lados têm medidas iguais, então as distâncias entre os pontos, elas também são as mesmas. Então, eu posso dizer que esse arco aqui, ele tem a mesma medida que esse arco aqui, que tem a mesma medida que esse arco aqui, tá? Então, todos os 3 arcos têm a mesma medida. Como que eu relaciono, como que eu represento, né, um arco? Um arco, ele começa, né, em um vértice e termina no outro. Então, por exemplo, esse arco aqui, AB, eu vou representar ele pelas letras AB, e eu vou colocar um arco em cima dessas 2 letras. O arco AC também, ó. E o arco BC também, né? Prestando atenção que não é um traço, tá? Se eu faço isso aqui, ó, significa o segmento de reta, que é outra coisa, tá? O segmento de reta AB seria esse aqui, tá bom? Então, para o segmento de reta eu uso traço e para o arco eu uso essa forma
de arco mesmo, tá bom? Então, como esses 3 arcos têm a mesma medida, para saber a medida de cada um deles, é só a gente fazer 360, que é a volta completa, dividido por 3, que vai dar 120. Então, cada arco desse, tá? Mede 120 graus. Se a gente for observar agora o quadrado inscrito na circunferência, é a mesma coisa, né? A gente pode já deduzir que um quadrado, ele tem 4 ângulos retos, o ângulo reto tem 90 graus, então cada ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, tá? Então, consequentemente, a gente sabe que 360, que é a medida do ângulo completo, se eu dividir por 4, eu tenho 90 graus, tá? Então, para a gente saber a medida do arco, eu vou pegar aqui, ó, esse arco, perdão, AD, DC, CB e BA. Todos esses arcos têm a mesma medida, que é também a medida de cada ângulo do quadrado, né? Do quadrado que está inscrito nesta circunferência. Então, por exemplo, AB, o arco, né? AB, BC, CD e DA, todos eles medem 90 graus. Analisando agora o pentágono tem 5 lados, certo? Então, significa aqui, ó, ele tem 5, opa, aqui é o E. Como ele tem 5, então, cada arco desse aqui tem a mesma medida. Então, se eu fizer 360 dividido por 5, eu obtenho 72. O que é 72? 72 é a medida do ângulo, né? É a medida do arco, né? Lembrando que o arco, ele é isso aqui, ó. Tá bom? É essa medida aqui. Então, esse ângulo aqui, ele também vai ter 72 graus, tá? A medida do ângulo central é a mesma medida do arco para onde esse ângulo aponta. Aí, para eu poder calcular, né, quanto que é o ângulo desse pentágono, eu tenho essa fórmula aqui, que é a soma dos ângulos internos, né, de qualquer polígono. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 180 vezes a quantidade de lados, que no caso é 5, menos 2, que vai dar 3, né? Então, 180 vezes 3 é 540. E para saber cada ângulo, né? Ou seja, ó, cada ângulo desse pentágono aqui, ó, cada ângulo desse interno do pentágono, é só a gente pegar esse valor, que é 540, e dividir pela quantidade de ângulos que o pentágono tem, que no caso são 5. E aí a gente chega no resultado que cada ângulo interno do pentágono é 108. Então, baseado, né, nessas informações, a gente pode deduzir, constatar, né, que o ângulo inscrito, que define o arco, ele sempre vai ter medida igual à metade da medida do arco, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o pentágono, o ângulo, né, inscrito aqui, é 108, tudo bem? Então, 108 é o ângulo do pentágono, o ângulo interno desse polígono. O arco, tá? É a metade desse ângulo. Então, 108 dividido por 2, a gente tem... Então, como a gente pode perceber, né?
o total de todos os ângulos internos do pentágono tem 108 graus de tamanho, né, de medição. E se eu traçar aqui, por exemplo, ó, um triângulo, né, com o centro, esse ângulo aqui interno é o ângulo central desse pentágono, tá? Então, esse ângulo aqui interno mede 72. Então, essa medida de 72 graus é a mesma medida do arco, tá bom? Então, agora vamos observar esse hexágono, tá? Se eu observar aqui, ó, esse ângulo central aqui, eu tenho vários triângulos, né? No caso, eu tenho exatamente 6 triângulos. Então, como esse hexágono é um hexágono regular, todas essas medidas desses 6 ângulos são iguais. Então, se eu fizer 360 dividido por 6, eu obtenho 60 graus, é a medida de cada ângulo, tá? Deixa eu diminuir aqui a minha... Já tá pequeno. A minha caneta, ó, ela apaga. Pronto. Então, essa medida aqui é 60 graus, tá certo? Como o ângulo central é 60, então, a medida do arco que tá de frente para esse ângulo também vai ser de 60 graus. E, consequentemente, se eu tenho outros 6 arcos iguais, eu vou ter 6 vezes 60, que vai dar 360, que é o total. E se eu quiser descobrir, né, a medida desse ângulo aqui, ó, que seria o ângulo interno do hexágono, é só a gente usar a formulinha da soma dos ângulos internos, tá bom? Então, eu tenho 180 vezes o N, que no caso é 6, menos 2. Então, 180 vezes 4, que dá 720. Como o hexágono, ele tem 6 lados, então, eu divido 720 por 6, que vai dar 120. Então, cada ângulo desse hexágono aqui é de 120, tá? Então, eu também posso, né, tirar umas conclusões que se o ângulo central é 60 e todos os lados são iguais desse hexágono, se o ângulo interno desse hexágono é 120, eu posso deduzir que todos os ângulos desse triângulo, né, desses 6 triângulos que fazem parte do hexágono, também são 60. Então, a gente está diante de um triângulo equilátero, tá bom? Então, para a gente, né, finalizar aí a nossa aula, a gente tem um arco, né, uma circunferência, um ponto central, e qual a informação que a gente aprendeu? Que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo beta, tá? A medida dele é a mesma medida do arco que tá de frente para ele, tá? Então, a gente escreve dessa forma, ó. Medida, entre parênteses, do ângulo do arco AB é igual à medida do ângulo beta. Falta só mais agora um pedacinho aqui, que a gente não viu, que a gente falou até o momento de ângulos inscritos, né? Ângulos centrais, que tem a ver aqui com a região central da circunferência. Só que a gente tem que ver também os ângulos inscritos, tá? Então, eu repeti aqui a mesma imagem para vocês verem a diferença, tá?
que esse é o ângulo central. Então, o ângulo central, ele tem a mesma medida do arco, que está de frente para ele, ok? Agora, se a gente pegar aqui, ó, um ponto diferente do ponto central, né? Um ponto aqui, ó, em cima da circunferência, e eu traçar um outro arco, né? Qualquer, dividindo aí essa circunferência, aí eu tenho algumas informações, tá? Então, assim, esse ângulo aqui, que eu vou chamar agora de ângulo alfa, qual é a relação que ele tem com o arco AB? Eu sei que o ângulo beta, que é o ângulo central, ele tem a mesma medida do arco AB. Agora, quando eu desloco esse ponto central para um ponto inscrito na circunferência, então esse vai ser um ângulo inscrito, né? A coisa muda, porque a medida do arco AB vai ser a metade do ângulo, tá? Então, vai ser o meu ângulo alfa dividido por 2, tá? Então, vamos imaginar, se esse arco aqui valesse 120 graus, eu sei que alfa seria 120 dividido por 2, que é igual a 60. Agora, se esse arco AB for de 120, o ângulo central, que é o beta, também vai ser de 120. Então, só para a gente organizar, né? O ângulo escrito, ele tem a metade da medida do arco que está de frente para ele. Vamos ver esse exemplo prático aqui, ó. Tem uma circunferência aonde ela possui 2 arcos, tá? Ela tem o ponto A, B, C, né? Então, formando um ângulo BAC. E esse ângulo BAC vale 36 graus. Aqui também temos um ângulo DOE, que vale 80 graus. Então, ele quer saber qual é a medida desse arco Y e qual é a medida desse arco X. Bom, de acordo com as informações que a gente aprendeu, né, sobre ângulo central e ângulo escrito, vamos começar aqui a medida do ângulo central, né? Então, se a gente tem um ângulo de 80 graus, o arco que tá ligado, que tá voltado, né, de frente para ele, vai ter a mesma medida do ângulo, tá bom? Então, se esse ângulo é 80, então significa que 80 é igual a Y, tá? Tem a mesma medida. Agora, se o ângulo tá inscrito, ou seja, esse ângulo BAC aqui tem medida 36 graus, quanto será que vale o arco que tá de frente para ele, que no caso é o X? Bom, a gente aprendeu que o ângulo é metade do arco. Então, se o ângulo é metade do arco e eu tenho o valor do ângulo, então o arco vai ser o dobro do ângulo, certo? Então, eu tenho que um valor de X, né? Que é o arco, ele é igual a 2 vezes 36. Então, a medida de X é 72 graus.
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido, né, compreender aí esse conteúdo. E não deixem de fazer as atividades. A atividade dessa aula é Atividades para a Sala, página 93. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no chat. E também reveja, né? Assista esse vídeo em casa. Entra lá no meu canal, professora Kátia Greifo, do YouTube, e assista a playlist que tem todas as aulas dessa semana, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e um ótimo final de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.